Boa noite a todos, todas, todas que nos acompanham o coletivo Vamos Juntas com Reginete Bispo e mais uma live, onde hoje a gente traz um tema que é fundamental, é importante, diz respeito à vida de cada uma e de cada um de nós, né? E que nunca esteve tão presente nas nossas vidas como nesse último período, né? Que é a pauta da saúde, né? E aqui hoje a gente vai temos dois convidados, né? Eu e a Karina Elias estamos recebendo dois convidados, né? Muito especiais, que eles trazem um debate fundamental para nós, cidadãos e cidadãs, mas que também a gente gostaria de estar vinculando esse debate com os territórios, sobretudo com os territórios negros, os territórios quilombolas, que têm sido pioneiros na construção desse debate, né, que é saúde e território, né? Então, o que a saúde tem a ver com o território, o que o território tem a ver com a saúde, qual é e como que eles influenciam as nossas vidas, né? E para isso nós convidamos, né, a professora Ana Paula Rigatti, né, assim que pronuncia, que é professora do curso de fonoaudiologia da URGS e que tem desenvolvido um trabalho importante junto à atenção básica, né, de saúde, com um vínculo forte com a comunidade do Quilombo dos Alpes, né, da qual nós temos aqui a nossa co-vereadora, Karina Elias, que também vai estar trazendo aqui para nós um debate sobre saúde e território e a experiência, né, dessa política no território, na comunidade do Quilombo dos Alpes, né? Também temos como convidado o professor Luiz Fernando Alvarenga, que é professor, coordenador do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que também desenvolve o trabalho nas comunidades, especialmente na comunidade dos Alpes, né? Então, ele também vem trazendo todo esse debate da importância. E nós estamos trazendo esse tema aqui nas nossas lives, né? Porque nós temos dito e temos defendido essa ideia de que nós precisamos pensar a cidade, né, e tudo que diz respeito numa outra perspectiva, né, na perspectiva das mulheres, na perspectiva das comunidades quilombolas, dos povos de terreiro, dos povos de matriz africana, dos povos indígenas, porque mais do que nunca, nesse momento de pandemia, determinados valores e forma de estar no mundo, de nos colocar, estão sendo profundamente questionados, né? E ao questionar esses valores, né, a gente está dizendo que eles também não estão mais servindo, né? Esses valores de acumulação, né? Tu acumula, tu não precisa, tu acumula, tu depreda o meio ambiente, né? Não se importa com a profunda desigualdade que a gente vive, onde uns têm muito e poucos têm muito e muitos não têm nada, né? Então, o que isso tem a ver com saúde, né? Então, o que essas comunidades, esses territórios, pode contribuir para a gente pensar uma cidade diferente, né? Uma cidade mais horizontal, mais circular, mais acolhedora, mais afetuosa com seus cidadãos, com todos, todas e todos, né? Então, eu já de antemão agradeço o Luiz Fernando, a Karina, a Ana Paula, pela disposição de estar aqui junto com o coletivo fazendo esse debate. Também agradeço e cumprimento aqui a Andréia, nossa colaboradora, que está fazendo a tradução de Libras, para que todos e todas e todos possam estar nos acompanhando. E antes de passar a palavra para, eu vou nessa ordem, né, para Ana, Luiz Fernando e Karina, né? Pode ser? Então, antes de passar para a Ana Paula,
eu vou me autodescrever para que todas as pessoas, né, cegas também possam nos ver, né? Eu sou Reginete Bispo, sou uma mulher negra, cabelos presos no alto da cabeça, uso óculos de armação vermelha, óculos de grau, estou maquiada, usando batom, estou com um casaco vermelho, com bolas de fundo branco, com bolinhas pretas e vermelhas, e um colar de miçangas também multicolorido com fundo vermelho, né? Então, sejam vocês que estão nos acompanhando, sejam bem-vindos nesse debate, a gente já agradece a presença de todos. Ana Paula, o que o território tem a ver com a saúde, né? Ou a saúde tem a ver com o território? Explica um pouquinho para nós e para quem nos acompanha. Olá, boa noite. Antes de tudo, também eu quero me descrever, né? Eu sou uma pessoa branca, de cabelo curto, com algumas mechas, que já escondem os cabelinhos brancos. Eu estou usando um brinco de argolas, cor prata, um batom mais clarinho e uma blusa com estampa marrom, laranja e branca. Estou sentada numa cadeira preta e atrás de mim tem uma estante de livros, né? Que segundo meu colega Luiz, acho que é um bom cenário, né, para fazer live. Coincidência, meu lugar de trabalho aqui tem bastante luz. Bom, eu quero primeiramente então me apresentar e dizer por que uma professora de fonoaudiologia está numa live falando de um coletivo, né, de 5 futuras que sejam vereadoras, né, de Porto Alegre. Bom, eu conheci a Karina e conheci o território por meio de uma disciplina que nós temos na URGS, uma disciplina que muito me orgulha, que é chamada Práticas Integradas em Saúde, onde há 4 anos me convidaram para representar o curso de fonoaudiologia, e aí eu acabei entrando, a gente faz um trabalho de duplas de professores, e eu acabei fazendo dupla com o professor Luiz, né? Uma dupla de professores da área da saúde, de outra área, então a fonoaudiologia com a fisioterapia, fazem um trabalho nessa disciplina de levar alunos de diferentes cursos da saúde para um território de saúde. Para nós, eu entrei num momento onde o Luiz e outra professora já estavam trabalhando no Alpes, então na verdade, é um sorteio a gente ir para a unidade de saúde da família, mas foi para mim, na época, algo muito novo, porque eu vinha, claro, eu não sou da área da saúde coletiva, mas trabalhei muito no serviço público, atuava em escolas, já fui professora de séries iniciais durante 10 anos, e trabalhei a vida toda mais direcionada à criança, a questão da linguagem, né? E aí eu aceitei o convite da disciplina por ser algo que me aproximava, né? O serviço público me aproxima muito, e a saúde pública, né, fez então eu me aproximar e poder estar na disciplina desde 2016. Então fomos para o território, e eu lembro muito bem de que no início eu até disse que a gente faria como é que foi? Que a gente faria o passeio pelo território. Eu lembro de uma colega dizendo, não, Ana, não é um passeio, é uma visita, porque você vai estar conhecendo o território. E eu pensava, o território, mas o que é um território de saúde? Não é só a gente subir a rua, a Estrada dos Alpes, né, que fica no bairro Cascata, mas o território é eu conhecer cada família, cada morador que circunda essa unidade de saúde da família. É eu entender que se eu estou nessa unidade, eu não vou ali para trabalhar saúde sem conhecer para quem eu trabalho em saúde. E aí, quando a gente ficou sabendo, então, que o território do Alpes, ele tinha também um quilombo que pertencia a esse território e que existia todo um cuidado da agente de saúde, que era a Karina, a gente sentiu isso uma forma mais interessante ainda de conhecer e de trabalhar, porque a gente viu que era necessário a gente também aproximar, né, ao quilombo que estava lá em cima, a parte de baixo, né, da Estrada dos Alpes, onde também frequentava a unidade de saúde, e o nosso aprendizado, então, desde lá, a disciplina acontece a cada semestre é um novo
uma nova experiência, é como se a gente recomeçasse a aprender várias coisas diferentes, e a cada vez a gente também vai aprendendo a conhecer, a entender as pessoas que moram na região. Então, o território é muito mais que essa palavra grande, né? E que não tem só a ver com a geografia, mas tem a ver com as pessoas que moram e convivem nesse lugar onde a unidade de saúde da família acolhe, né? Então, é por isso que a unidade de saúde da família, ela vai atender e vai olhar para a saúde das pessoas de um território a partir do momento que ela conhece que família é aquela, né? Que moradia ela habita, né? De que cultura ela habita, de que religião ela cultua, né? Que lugar é esse? Que saúde é essa que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar com a saúde que vem da academia e vai cair de paraquedas ali? Não, eu tenho que trabalhar com a saúde que aquele território necessita, que aquele território acolhe, né? Então, por isso a importância também do agente de saúde nesse território. Não se fala em território sem o agente que é a ponte entre a unidade de saúde e essas famílias, né? Então, assim, vou deixar um pouco para o Luiz, porque com ele eu aprendi muito também, né? A gente, nessa disciplina, a gente chega com algum conhecimento e dobra o conhecimento que a gente tem com os colegas, né? Então, eu quero que o Luiz também possa trazer um pouquinho do que ele sabe de território, e quero dizer para vocês que é bem uma alegria poder estar aqui, porque a gente começou lá em 2016, já passamos por várias coisas, né? E hoje poder estar vendo a Karina representando um coletivo, isso é muito legal. A gente vê todas as famílias que por ela passam representadas aqui, né? Então, esse ano, infelizmente, a gente só se viu lá no início do semestre, né? Eu espero que a gente se encontre. Tomara que eu te veja em outro espaço, né? Talvez não mais como a gente, mas que tu possa levar teu conhecimento de outra forma, certo? Luiz, passo para ti. Obrigada, Ana. Luiz, pode... Todos estão me ouvindo? Boa noite a todos e a todas. É um momento ímpar estar aqui, né? Eu espero conseguir falar sobre o que eu chamo ele de ímpar nesse momento, assim, e agradecer o convite da Reginet e este coletivo que a gente cada vez admira mais. Sou Luiz Fernando Alvarenga, sou fisioterapeuta, sou professor e atualmente coordenador do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou também professor do programa de pós-graduação em Ensino na Saúde da Faculdade de Medicina, um programa em que os alunos todos, o curso é voltado para trabalhadores da saúde e da educação que estão envolvidos com serviços e vão para a universidade para tentar produzir soluções, enfim, investigações para as questões da saúde e da educação. Sou também tutor e professor na residência multiprofissional do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, tenho a URGS e a comunidade de Porto Alegre e os serviços me proporcionam uma experiência única. Eu, ao mesmo tempo que estou na atenção básica e vivo atividades, por exemplo, como essas, que já foram citadas no Quilombo dos Alpes, eu também estou no Hospital de Clínicas. Então, em termos de pandemia e de Covid, tenho pensado e vivido muitas coisas. Gostaria de compartilhar hoje. Sou um homem branco, sou careca, né? Acho que é uma expressão mais simples, né? Para dizer que não tenho cabelos, enfim. Sou um lugar de... E acho importante, para além, né? Eu acho importante isso, Reginete. Parabéns. Parece simples, né? A gente se descrever, estranho em alguns momentos, mas essa lembrança de que nós temos pessoas que estão ouvindo e que são pessoas cegas, né? De ter uma intérprete para pessoas surdas, isso é fundamental, assim, ó. Isso é uma inclusão viva, uma inclusão real e não uma inclusão teórica, né? Na linha do que a Ana falou, da questão do território, e acho que uma coisa importante, assim, para pautar a nossa conversa hoje, o lugar de fala de cada um de nós aqui nesse grupo, né? Então, eu, um homem branco, professor universitário, profissional da saúde, estou falando a partir de um lugar construído por mulheres negras, que também têm dentro da sua negritude especificidades e vivências. Isso tem uma potência muito grande, especialmente neste momento, em que algumas coisas precisamos lutar para que algumas coisas não se apaguem, que algumas marcas, que algumas cores não se apaguem. Existem movimentos, existem discursos, existe uma forma de pensar o mundo que é muito complicada ultimamente, né? E aí, para dar o embalo inicial, como fez a Ana, território e saúde, Reginete.
qual a relação, né? O que a gente pode pensar? Acima de tudo, uma coisa muito importante, assim, sou um professor da área de saúde coletiva, né? Sou também da coordenadoria de saúde, um dos coordenadores e professores que fazem parte, junto com a Ana, aqui na URGS. Pensamos muito sobre as implicações de conceitos, né? Às vezes, muitos profissionais passam pela saúde, ou muitas pessoas entendem que um conceito é uma coisa simples, define um conceito, tem uma força política e tem um poder, dependendo de como ele é levado. Então, quando a gente diz que o território é importante, a gente parte do princípio que saúde é algo muito amplo. E que saúde é algo que envolve uma complexidade de questões físicas, biológicas, culturais, de ordem social, né? E quando eu penso no território, como disse a Ana, e a relação de saúde, eu tenho que olhar para essa complexidade da saúde e pensar no território a partir de uma noção de território como algo vivo. Não é simplesmente o local onde as pessoas moram, não é a geografia, não é também a arquitetura, ela é formada pela vida, pela cultura de cada lugar. E por que isso com saúde? Porque esses determinantes são importantes na saúde, né? Determinantes sociais, determinantes culturais, determinantes políticos são também determinantes de saúde. Então, a gente, quando fala, e a Ana citou a disciplina, não vou muito bem, não quero voltar, mas iniciativas como essa disciplina tentam mostrar, e a Karina, na sua parceria fantástica conosco, para estudantes e professores da universidade, que aquelas pessoas que frequentam os serviços, elas têm uma vida, uma cultura, um lugar. E nós, para podermos cuidar da saúde delas, precisamos entender esses aspectos. Então, não é um conhecimento, e aí não é aquele território que, quando se fala em cultura e sociedade, está na aula de sociologia e antropologia, também está. Mas quando a gente pensa nesses aspectos, eles estão atravessando todas as práticas e toda a formação, né? Então, isso foi acho que a grande sintonia com o trabalho da USF Estrada dos Alpes, especialmente com o trabalho das redes comunitárias, né, da Karina, Simone, Sibeli, Carol, mas nesse caso o nosso vínculo com a Karina e principalmente Reginete, todos e todas que estão ouvindo. Como aprendemos sobre saúde convivendo com comunidades, entendendo as suas especificidades, entendendo, tem uma coisa muito importante que eu gostaria que a gente falasse mais, quando a gente fala que existe uma política de saúde, deve existir, saúde da população negra, eu não estou falando que existem só questões biológicas que envolvem a população negra, estou dizendo que existem outras questões, e no momento que eu tenho um usuário negro, e esse usuário é uma mulher negra num serviço de saúde, tem uma série de questões que esta pessoa construiu e constrói, e que fazem parte da saúde dela. Então, quando a gente fala em território, nós temos esse alinhamento nessa nossa proposta, aí, que estamos eu e a Ana envolvidos, é de pensar esse território vivo. Não é um território geográfico. Ele é, acima de tudo, um território humano, um território de pessoas. Obrigada, Luiz. É lindo isso que você falou, que a Ana traz, né, que o território ele é muito mais do que o espaço físico, do que o espaço geográfico, mas é o espaço onde está a reprodução da vida, a reprodução social, né, da vida, onde as pessoas se organizam, criam o seu, né, a sua identidade, né, e a sua forma de estar e se relacionar, né? E a saúde e a saúde no território, né? Ela está muito vinculada, né, com a saúde preventiva, né? Ou seja, tu conhecer a forma, né, que as pessoas se relacionam, como as pessoas com esse meio, né, com esse meio social, também é uma forma, né, de ter elementos para trabalhar preventivamente, né? Karina, então eu vou passar para você, que você traz toda a experiência do território, né? Da luta no território. A gente acompanhou ali no Luiz e Ana, a luta que foi do Quilombo dos Alpes para ter uma agente de saúde vinculada ao Quilombo, né? Como a luta que foi para ter uma unidade de saúde, né, bem estruturada, como está lá hoje, né, porque não eram aquelas as condições, especialmente da presidenta Janja, que é uma militante, né, reconhecida no movimento quilombola, que
do Porto Alegre, Rio Grande do Sul e do país, né? Então, Karina, relata para nós um pouco dessa experiência e também como isso pode implicar, né, na vida da cidade, como a experiência do território serve para pensar a cidade. Tirei o mundo, então. Boa noite, gente. Boa noite para todos, para todas e para todos. Uma boa noite para os meus colegas que estão aqui hoje conversando comigo, com a Reginete. Saudade da Prof. Ana, saudade do Prof. Luiz. Muito queridos. Eu queria dizer assim que eu estou muito à vontade de falar hoje aqui com vocês, porque a gente já teve um trabalho todo construído ao longo desses anos, então, muita saudade, passa muita coisa pela cabeça, assim, muita memória de vários momentos que a gente teve junto, tá? Eu vou me autodescrever em respeito, e porque nós, como coletivo, também a gente tomou essa luta para nós, né, em respeito à colega Josi e a todos, né, eu vou me autodescrever. Então, eu sou uma mulher negra, tá, Karina Elias, mulher negra, sou quilombola, sou aqui do Quilombo dos Alpes, sim, com muito orgulho. Hoje eu tô com o cabelo solto, tá? Eu tô de batom vermelho e tô de blusinha verde, um blusãozinho verde, tá? Essa é a minha autodescrição. Tô no meu quarto, gente, desculpa assim o cenário, que foi de última hora. Normalmente eu faço as lives lá em cima na sede, mas hoje o tempo tá horrível aqui. Não sei como é que tá por aí, mas aqui tá horrível, tem muito vento, tá ventando muito, né? E aí, então, eu tô aqui em casa, tô no quarto fechadinha, né? Meus filhos estão no outro quarto vendo TV. E eu tô muito feliz, muito, muito, muito feliz dos profs terem aceitado essa proposta de vir falar com a gente, conversar sobre saúde, sobre território. E eu acho, assim, que ninguém mais tem tanta propriedade para falar, assim, e tem tanto meu respeito quanto eles dois, né? Porque, assim, a gente construiu ao longo desses anos que eles, né, vêm com a questão da visitação ao território, à unidade de saúde, e a gente construiu com isso. Antes eu queria falar do Quilombo um pouquinho, que assim, a gente já recebia muitos alunos, né, no nosso projeto das trilhas, né, pelas trilhas do Quilombo dos Alpes. Então a gente já tinha essa como é que eu vou dizer, esse acolhimento, essa receptividade com os alunos, né. E aí, quando vem essa disciplina ali para a unidade de saúde, e a nossa unidade de saúde, ela sempre foi uma referência, assim, né, na questão de estudo, porque a gente sempre recebeu vários estagiários, né, residentes, e recebia o pessoal das práticas, que a gente costumava de chamar o pessoal da sexta-feira, né, que era sempre as sextas-feiras à tarde, e aí vinha aquele povão todo. Né, pessoas de todos os níveis, né, acho que social, cultural, alguns que acho que nunca tinham pisado num posto de saúde, né, nunca tinham acessado o sistema do SUS, e sempre foi um desafio muito grande, né, a gente interagir com essas pessoas que a gente sabe que são pessoas que estão em processo de formação, estão estudando, né, para poder atender a população, mas que muitas vezes não chegam até essa população antes de estarem formados. Então, essa disciplina, ela provocava isso, e eu sempre achei isso muito incrível, né? Era uma forma de estar aproximando um futuro médico, né, das pessoas que ele vai atender, né? O futuro nutricionista, enfim, a gente recebeu pessoas de várias áreas, né? Da enfermagem, enfim, de várias áreas. E sempre foi muito aprendizado, e pena que era sempre um tempo curto, né, era semestre. Então, todo semestre renovava a turma. E o que me deixou, assim, de muito impacto, né, que das visitações, enfim, a gente tinha muitas rodas de conversa, né, antes de sair para o território, a gente procurava entender o que era esse território, né. E então a gente fazia roda de conversa, a gente tem os mapas, né, as agentes comunitárias construíram os mapas, e bem lembrado aí pelo prof, as outras colegas, a Cibele, a Carol, a Simone, que está lá ainda comigo, né, a gente construiu, cada uma tinha uma micro-área.
E aí cada uma é responsável pela sua microárea, enfim, por saber quantas crianças tem lá, né, quantos bebês nasceram, quantos idosos tem, quantos são hipertensos, quantos são diabéticos. E isso tudo estava exposto ao máximo que a gente conseguia nesse mapa, né? Que é um mapa vivo, porque vai mudando, ele é dinâmico, as pessoas às vezes moram há muitos anos aqui, mas também tem aqueles lugares que são lugares de aluguel, né? E a unidade também não atendia, e não atende só o Alpes, atende outras ruas do entorno. Então é sempre muito aprendizado, né? Porque a gente tanto atende aquela família que é extremamente humilde, né? Que tem uma dificuldade muito grande de chegar ao posto de saúde. E aí, quando eu falo em dificuldade, eu quero falar da questão de acesso geológico, da geografia, né? Acesso geográfico de chegar, porque é um topo de morro, gente. Vocês imaginam, é uma rua e o topo de morro. Então, o que não é subida é descida, né? E aí a gente tem pessoas idosas, a gente tem mulheres grávidas, né? A gente tem mães com bebês pequenos, então tem toda essa dificuldade atravessando aí. E com isso tem a questão do nosso quilombo aqui, que está bem no topo do morro, né? Então a gente está bem longe e ao mesmo tempo perto, né, da unidade. E aí eu vou tentar explicar um pouquinho assim esse longe e perto. Quando a Reginete traz lá, traz a questão de conquista do posto de saúde, da transformação dele, quando ele passa a ser estratégia de saúde da família e trabalhar com essa ideia de território, né, de pensar as pessoas a partir do território, de entender as dificuldades delas sociais, culturais, financeiras. Antes disso era UBS, então era aberto para todo mundo, só que a gente sabe que esse aberto para todo mundo também não era tão aberto assim. A população do quilombo ela não tinha acesso, né, o devido acesso ao serviço. Então, através de muita mobilização, enfim, a gente, como associação, conseguiu acelerar um pouco esse processo que mudava de UBS para a estratégia de saúde da família, né? Parece meio maluco isso, mas a gente conseguiu, né? Através de muitas reuniões, de muitos apoiadores, aí vem uma história muito longa também por trás de tudo isso. E a unidade, ela passa a ser estratégia de saúde da família, passa a trabalhar com esses princípios, né, do SUS. E um dos princípios que eu quero trazer aqui hoje para falar é o da equidade, né? Por que eu quero falar de equidade? Eu quero falar de equidade porque, assim, atender uma comunidade quilombola, e aí a gente pensa também na questão da política de saúde da população negra, que o professor trouxe, bem lembrou. É um desafio muito grande, porque essas comunidades, enfim, tanto periféricas quanto quilombolas, elas têm o seu jeito de produzir e de fazer saúde, né? Que nem sempre é o jeito que a gente tem lá no posto de saúde. Então, quando encontra esses dois mundos, ao mesmo tempo que tu quer ofertar saúde, tu tem que entender como é que a saúde se dá para essa pessoa, né? E esse é o diferencial, esse era e é o bacana do saúde da família, assim, a coisa fantástica do saúde da família é essa parte, da gente pensar no usuário que vai ali na unidade, que ele é uma pessoa, né, que ele tem seus medos, seus anseios, ele pode estar desempregado, ele pode não ter uma passagem para ir em outro lugar, se ele, né, precisa de uma outra consulta. Então, a gente pensar tudo isso e pensar de que forma a gente contribui para que essa pessoa consiga ter acesso à saúde a partir das dificuldades dela, né? E aí, com isso, a gente começa também, o agente de saúde, ele começa a ter um papel muito social, né? A gente até costumava brincar entre nós, meninas, que a gente era psicóloga, a gente era médica, a gente era assistente social, porque a gente, muitas vezes, é o primeiro, né? O primeiro contato que as pessoas têm é com a gente. E desse primeiro contato, a gente começa a entender como é que é o funcionamento da saúde para ela e como é que funciona a estrutura de família que vem por trás dela, porque a gente sabe que isso tudo vão ser atravessadores, né? E aí entra a questão do racismo, e entra a questão do racismo institucional também, né? Que muitas vezes ele é reproduzido
eu não vou dizer inocentemente, mas a gente sabe que nas organizações públicas existe muito forte a questão do racismo institucional, que é aquele racismo velado, né? É o racismo que tu não consegue, tu demora para identificar ele, né? Às vezes tu passa por ele, tu nem se percebeu que tu passou, né? Que dirá, então, a pessoa que nem não tem noção do que está fazendo e que está implicando no acesso da saúde da outra pessoa, né? Então, é bem complexo. E com isso, assim, com essa minha fala, eu quero trazer a importância da política da saúde da população negra, que a gente sabe que ela é resultado de uma luta do movimento, né? Movimento negro como um todo. E quando a gente conhece, aqui nos Alpes, a gente começa a ter a disciplina trabalhando com a gente começa a trabalhar a política de saúde da população negra e começa a trabalhar a política a partir de uma outra forma, mais na questão da promoção e prevenção, né? E também do acesso, por que não do acesso? Também do acesso. E eu digo isso, sim, com muito orgulho, que com esses professores a gente construiu coisas maravilhosas. Eles conheceram, e muitos alunos que passaram por essa disciplina, eles tiveram a oportunidade de conhecer o quilombo, de conhecer as pessoas, que muitas vezes o pessoal que está lá dentro da unidade, que não consegue sair, enfim, por determinados, né, diferentes motivos, demanda do dia, enfim, esses profissionais que vêm, eles acabam conhecendo melhor a comunidade, tendo um contato melhor com a comunidade do que os outros. Eu acho que isso é incrível. Assim. E todas as finaleiras de semestre, os professores sempre dizem assim, gente, eles adoraram, eles entraram de um jeito, eles estão saindo de outro, né? Então, e aí com isso a gente criou uma dinâmica que era as nossas gincanas de saúde. A gente sempre fazia as gincanas de saúde, e incluir os jovens, enfim, a família toda, e as crianças. E as crianças sempre gostaram muito. E eles sempre perguntam, quando é que vai vir aquele pessoal de novo, tia? Sabe? Então, isso é produzir saúde, né? A gente, através de brincadeiras, a gente está ali observando e trazendo saúde e aproximando também essa comunidade, tanto do posto quanto da universidade, né? Porque tem alunos ali, e isso também traz para as crianças que estão na comunidade, enfim, traz esse despertar de pensar, eles estão estudando, onde eles estudam, como é que se estuda lá, como é que se chega até lá, né? Eu já tive jovens que me perguntaram, enfim, e a gente fez muitas coisas lindas e incríveis, né? E como isso tudo, assim, falar de saúde, de território, e pensar essa proposta nova e esse desafio novo que a Reginete me convidou, e eu aceitei de última hora, gente, mas aceitei, estamos aí, estamos juntas. Pensar uma saúde mais acessível para todos, né? Pensar a questão de implementação mesmo da saúde da população negra, né? De fazer as coisas realmente acontecerem, saírem do papel. Às vezes a gente sabe que as equipes são pequenas, enfim, não conseguem dar conta de tudo, mas a gente tem que sensibilizar cada vez mais os profissionais que estão ali atendendo, porque vai ser um diferencial muito grande, tanto da relação deles com a pessoa, que tá, né, com os usuários do SUS. E isso é produção de saúde, é produção de acesso, é produção de acolhimento. E eu acho que é isso que eu tenho para falar agora nessa rodada. Também. Muito obrigada, Karina. Sempre com sábias palavras, traz toda a experiência do território, de uma comunidade tradicional, e que deve ser fascinante o encontro, né, do tradicional com a ciência, né, deve produzir coisas incríveis. A gente sabe que o Quilombo dos Alpes, as comunidades quilombolas, as comunidades tradicionais em geral, especialmente as de matriz africana, traz muito da medicina tradicional, né? E é uma forma muito peculiar de produzir saúde, né? Bem, na sequência, né, eu vou pedir para vocês, provocar vocês para conversar um pouquinho, né, sobre o SUS, né, e como vocês estão vendo, né, o atual quadro
do SUS, da saúde, né? Nós tivemos ações políticas que impactaram de forma, a meu ver, no último período, de forma muito negativa, e poderia citar aqui a PEC 95, que foi o teto de gastos, que congelou o orçamento da saúde, da educação, enfim, das áreas de direitos fundamentais, né, por 20 anos, e agora uma outra sinalização, né, de mais redução dos gastos, tanto da saúde quanto da educação, né? Então, eu gostaria que vocês falassem, a partir dessa concepção e dessa atuação que vocês têm nas comunidades tradicionais, especialmente no Quilombo dos Alpes, como vocês estão vendo e como essa política está impactando, né, na saúde, né, tanto na política pública de saúde no território, como no próprio território, né? A gente está vendo aqui, a gente ouvindo a Karina falar, né? Nossa, como que o município vai abrir mão de uma profissional como a Karina, né? Que traz todo esse conhecimento, mas a gente também está vendo isso acontecer, né? Profissionais, toda uma rede, uma estrutura que foi montada, organizada, sendo substituída ou simplesmente desmontada e não se sabe o que vem depois, né? Para um sistema que é tão fundamental para a vida dos cidadãos e das cidadãs, não só porto-alegrense, mas do país, como ter acesso ao SUS, né? Sistema Único de Saúde, que a Karina muito bem trouxe, né? Um dos princípios que nós do Movimento Negro utilizamos muito para poder constituir a saúde da população negra, que é o princípio da equidade, né? Então, criar condições para que todos tenham acesso de forma igualitária, né, ao sistema, né, mas também a gente tem outros princípios, né, que é o da integralidade, né, que acho que dialoga muito com a questão do território, da universalidade, de que todos tenham acesso, independentemente da condição, da classe social, da cor ou do gênero, né? Enfim, então eu gostaria que vocês nos colocassem um pouco sobre essa experiência de vocês, sobre o conhecimento que vocês comportam sobre isso, para a gente também ir pensando e fortalecendo nossa política, né, Karina? Que nós do coletivo vamos fazer lá na Câmara Municipal. E antes de passar, então, para a Ana, eu quero dizer aqui que tem uma série de as dandaras, que são várias dandaras, aqui estão nos acompanhando, a Valesca está nos acompanhando aqui, a Luciana, do gabinete do senador Paulo Paim, está nos acompanhando, o Jefferson Miola, da Secretaria de Saúde, que deixou um abraço para ti, para mim e para a Karina, enfim, dizendo da importância da presença do Luiz e da Ana, que são altamente qualificados e generosos. Então, a gente também agradece a todos vocês que estão nos acompanhando e contribuindo aqui com esse debate. Ana. Eu quero trazer um pouquinho de algumas memórias, né, da época da nossa disciplina. Eu comecei lá em 2016 e a gente lembra, o Luiz também lembra que quando a gente chegava com a turma de alunos, né, na unidade, a gente fazia aquela primeira conversa e aí sempre o pessoal da unidade apresentava o posto, né, apresentava a unidade. Aqui nós temos o enfermeiro, a médica, enfim, apresentava todo o trabalho, o acolhimento, a questão da vacina, apresentava o documentário que o Alpes tem, né? E os alunos no primeiro dia já começavam assim, a gente começava, né, a ouvir a percepção e eles começavam assim, puxa vida, mas não é esse SUS que a gente ouve falar, isso aqui funciona, né? A unidade de saúde da família, o Alpes aqui funciona, não é assim que a gente ouve falar do SUS, né? A gente ouve falar que tem problemas, mas aqui a gente está vendo que as coisas funcionam, como que pode isso, né? E começavam a enxergar, né, de certa forma, como que acontece realmente isso, essa estrutura de cuidado das pessoas, né? A gente via ali alunos que eram usuários do SUS, alunos que usavam plano de saúde,
né, alunos que não tinham acesso, enfim, um grupo de alunos de diversas formas de acesso à saúde, compreendendo que o SUS, sim, para as pessoas que realmente precisavam, tinha, sim, uma estrutura e um cuidado. E que esse SUS, né, que apesar de, por exemplo, eu não utilizar muitas vezes, mas eu utilizo, sim, no momento que eu vou tomar uma vacina, eu utilizo, sim, porque parte dele, o meu plano de saúde, ele dá suporte. Eu tenho o SUS, ele está embasado e ele é universal, né? Então, os alunos começavam a perceber isso já no primeiro encontro, de observar o quanto essas pessoas estavam ali também trabalhando, suando a camiseta, o jaleco, mas organizadas no intuito de conhecer família por família, né? E aí a gente já percebia, quando passou acho que 2 anos, a gente já viu diminuir o número de agentes, a gente via que tinham as 4, né, a Simone, a Cibele, a Carol, a Karina, cada uma dizendo, eu tenho tantas famílias que eu visito e que eu conheço. Aí passou 2 anos, a gente foi para lá, ó, já não temos mais 2, foi diminuindo, só um pouquinho, agora não. Foram diminuindo, desculpe, né, o ao vivo é sempre ao vivo, foram diminuindo, ano a ano, a gente chegou, ano passado, nós tínhamos a Simone, tinha a Karina, e o aumento de trabalho, o trabalho continuava, as famílias continuavam, mas os agentes diminuindo de tamanho, né? E a gente ouvindo, olha, a coisa, né, tá mudando, tá, a coisa não tá mais como há 2 anos atrás, quando a gente chegou. Então, a gente pôde ver nesses 4 anos essa mudança acontecendo aos poucos, no último semestre, né, o medo de a gente chegar lá e a gente já não ver mais as mesmas pessoas, né, de ver pessoas que estavam chegando e não conheciam o território como elas conheciam. Então, isso, sim, é uma pincelada do que a gente foi vendo na experiência com a disciplina e o quanto de SUS a gente foi aprendendo, né, e vendo que, claro que tem problema, em tudo tem problema, né, nada é perfeito, mesmo o plano de saúde mais caro vai ter problema, o atendimento particular nem sempre um médico que te atende, muitas vezes não atende com carinho que atende um médico do SUS. Então, a gente vê uma caminhada nesse tempo todo da importância que o SUS tem da organização e que as coisas vão se quebrando, vão se desmanchando, né? E o quanto a gente tem que resgatar. E uma coisa também que eu queria falar é a questão de nós nos enxergarmos como profissionais ali, né? Profissional da fisioterapia, o profissional da fonoaudiologia, o profissional da nutrição, da educação física, que muitos se viam no NASF, estão aonde hoje, né? Então, assim, o quanto a nossa rede vai se despedaçando e o quanto, assim, a gente tenta resgatar com esse aluno, sim, você é importante na saúde, mas o quanto a política está dando conta disso, né? Então, fica esse ponto de interrogação, assim, de o quanto o SUS é importante, é necessário, mas que a gente não pode deixar morrer, porque ele é o único jeito das pessoas, né, de forma geral, ter saúde, ter hoje um olhar, né, como um cidadão, né? Então, é isso que eu vejo, assim, nessa nossa caminhada de pelo menos 4 anos que a gente está indo ali para o Alpes. Bem, obrigada, Ana. Antes de passar para o Luiz, eu quero aqui saudar as nossas co-vereadoras, a Josiane França e a Nara de Oxalá, e a Tainá Brasil, que estão aqui nos acompanhando também. Um abraço, gurias, vereadoras. Também o Everton, que está aqui nos auxiliando. O Jefferson também que mandando uma nova mensagem, dizendo, Reginete, com Manuela Rosseto na prefeitura, vamos reconstruir o SUS, recompor equipes de saúde da família para atender toda a população e ampliar o atendimento em especialidades, né? Então, é importante o nosso compromisso, o compromisso desse coletivo com o SUS, né? Porque nós sabemos a diferença e o impacto que o enfraquecimento do Sistema Único de Saúde causa nas nossas vidas, né? Um abraço para a Odete Brizolim também, que está aqui nos acompanhando. Luiz, por gentileza. Tá sem som, teu microfone está desligado. Agora deu. Agora sim. Deu.
Uma coisa muito importante, assim, acho que a Ana trouxe alguns elementos fundamentais à tua pergunta, né? E ressaltar que uma discussão como a nossa, assim, fico muito feliz, fico honrado, assim, de ter as pessoas que citaram, especialmente o Jefferson, que é uma pessoa que é referência para nós em termos de posicionamento e defesa da saúde, um profissional, um colega que muito nos orgulha. Uma coisa muito importante, assim, ó, a gente falou no primeiro bloco ali do conceito de território e a dimensão do território e as implicações. Um outro conceito que tem uma força gigantesca é esse, Sistema Único de Saúde. Não é por nada que ele é único. Ele é único porque ele é constitucional. Ele é resultado de uma luta política, de uma luta histórica, de uma luta social, né? Então, assim, o SUS não é um plano de saúde que eu pago ou não pago, que eu posso ter. SUS é um direito meu. Quando um governante de qualquer instância, seja ela de âmbito municipal, estadual, federal, legislativo, ele faz alguma coisa, ele não está sendo generoso, ele está cumprindo sua obrigação. E é isso que a gente tem que entender, assim, ó. E muito importante que tu falaste que esse coletivo está comprometido com o SUS. É fundamental. Isso é uma das coisas, quando eu analiso qualquer proposta política, quando um candidato, quando alguém, independente da sua questão, mas obviamente a gente sabe que tem determinadas correntes políticas que defendem isso e outras não defendem isso, né? O compromisso com esse sistema único. Ele não é uma política de governo, é uma política de Estado, ele é direito. E é isso que está sendo destruído. Quando a gente diz que o SUS está sucateado, o sucateamento de uma unidade, a diminuição do número de agentes, ela é a ponta de uma coisa maior, que é uma perda de direito, tem um enfraquecimento muito grande. E aí uma coisa fundamental que tu falaste, teria muito que se dizer, mas um recorte importante, a Ana também trouxe algumas questões, é da integralidade. Os princípios do SUS, integralidade, universalidade, equidade, eles não são simplesmente teorias que definem, eles são implicações políticas do Sistema Único de Saúde. Quando a gente fala da integralidade do Sistema Único de Saúde como um princípio, quer dizer que que o sistema tem que se organizar para cuidar da saúde em todos os âmbitos, de todas as pessoas. Eu tenho que pensar em todos os níveis de atenção, e quando eu articulo a integralidade com a equidade, eu entendo que as pessoas têm necessidades diferentes, e essas necessidades diferentes têm que ser respeitadas. E é isso que está se perdendo. Só que quando eu digo que tem que ter integralidade, entendida como um atendimento em todos os níveis, dando conta de todas as necessidades que são diferentes em determinados momentos, situações, eu trago para isso uma complexidade de serviços, como muito bem citou o Jefferson ali, de especialidades, a saúde da família, a questão hospitalar. Eu trago uma complexidade, um número de profissionais. Ana trouxe a questão do NASF, e é isso que nós estamos perdendo. Nós estamos voltando, e é isso que eu entendo que este coletivo está comprometido, quando eu digo que eu defendo a integralidade, eu defendo serviços de saúde em todos os níveis, qualificados, profissionais de todas as áreas. Integralidade não combina com atendimento, com consulta, com ficha e com remédio apenas. Integralidade é cuidado em saúde. Integralidade é cuidado humanizado. Integralidade requer um trabalho em todas as áreas. E aí, quando a gente vê a diminuição e a desvalorização do trabalho do agente comunitário, eu não estou diminuindo simplesmente o trabalho do agente comunitário, eu estou diminuindo a integralidade do SUS. Não tem integralidade que dê conta de uma atenção básica, de uma atenção primária, sem o trabalho do agente comunitário. E é isso que a gente aprendeu com a Karina. É isso que generosamente a Karina nos ensinou. A força que ela tem na comunidade, o que ela faz naquela comunidade, é muito mais importante para eles, muitas vezes, do que ter uma medicação. Eu estou diminuindo o peso e a importância da medicação. E uma coisa que a gente tem que cuidar, muitas vezes nos vendem uma ideia de que é uma coisa ou outra. Ah, mas vai ter isso, mas não vai ter aquilo. Nós precisamos do E. É isso e também isso. Integralidade me fala que eu tenho que ter um agente comunitário cuidando e fazendo a interface, a integração daquela comunidade com aquela unidade de saúde. Eu tenho que ter equipamento, tenho que ter profissionais. Isso, gente, não é generosidade de governante. Isso é direito e a gente precisa lutar por esse direito. E eu falo aqui de um lugar de professor. E por que eu falo isso? Porque eu preciso que meus alunos, que eu como profissional, saiba dessa importância, né? Eu gosto de falar de cenas que eu vivi.
né? As cenas, elas são mais fortes, ou elas dão sentido aos livros, né? Tem algumas cenas memoráveis que a comunidade do Quilombo nos trouxe. Eu lembro uma, quando a gente fala de direito, Karina, de uma atividade muito legal que nós fizemos, que nós levamos os jovens do Quilombo até a URGS, para eles conhecerem a universidade. E cada aluno, né, cada aluno apresentou o seu curso para os jovens do Quilombo, né? Os alunos da Odonto, da Serviço Social, Psicologia, e teve uma cena memorável de um aluno da medicina apresentando a faculdade de medicina para um aluno, para um jovem do Quilombo. E o jovem perguntou, mas quanto é que eu pago para estudar aqui? E o aluno disse, tu vai estudar aqui porque aqui é teu direito. Isso é emocionante, isso é forte, isso é verdadeiro. E isso é saúde, isso é integralidade. Então, assim, essas questões são importantes, gente. Assim, eu estou muito feliz, agradeço esse espaço, eu ia em nome da Ana, com certeza, mas é muito importante. Então, assim, essa ideia de que nós temos que nos posicionar, né? As pessoas, hoje existe um certo medo de posicionamento. Eu estou aqui, obviamente estou ciente que estou num lugar que tem um determinado posicionamento político-partidário, mas o meu é também afinado com isso, mas acima de tudo é um posicionamento político e social. Nós precisamos ter isso. Isso eu vi a Karina fazendo, isso eu vejo a Janja fazendo, e isso eu vejo a comunidade do Quilombo ensinando os alunos da URGS, ensinando os profissionais da SF, da saúde da família, da equipe da família do Estado dos Alpes. Isso é muito importante, Reginete. Não sei se eu te respondi, mas eu queria muito falar disso. Tá? Respondeu brilhantemente e vem ao encontro do que nós acreditamos. Nós acreditamos que o Quilombo, que as comunidades tradicionais têm muito a dizer para a cidade, né? Tem muito a orientar a política da cidade. Comunidades que ficaram invisibilizadas, que são invisibilizadas, e nós queremos que, nesse pós-pandêmico, a gente repense a cidade nessa perspectiva, na perspectiva do Quilombo, na perspectiva do terreiro, na perspectiva das mulheres, especialmente das mulheres negras, né? E também quer dizer que é muito, para nós é muito prazeroso estar recebendo vocês aqui, e sobretudo vocês que são referências para uma comunidade que a gente tem tanto carinho e tanta admiração. Karina, antes de passar para ti, aqui o Everton Rodrigues está fazendo uma pergunta para mim e para você, mas eu acho que você tem mais propriedade para responder, né? Que é como está o atendimento da saúde nos territórios distantes do centro da cidade, nesta pandemia, com o descaso do prefeito de Porto Alegre, que é aliado do presidente da República. Nossa, vamos lá, Karina. Ai, gente, olha só, no início lá eu comecei falando super empolgada, super feliz, porque realmente eu tô feliz, né? A gente tem que ser otimista, eu acredito que as coisas vão melhorar. Eu tô aqui com pessoas que eu admiro muito, né? Cada um de vocês eu admiro demais, né? Aprendi muito com a Reginete, aprendi muito também com o professor Luiz, com a professora Ana, muito. E falar nesse momento agora, assim, de como é que tá o atendimento, pensa num caos, tá um caos, tá horrível, gente, tá horrível, tá triste, tá dolorido, tá? Porque o que acontece? Já tem um ano que os profissionais das estratégias de saúde da família, e daí eu não falo só da minha estratégia aqui que eu trabalho, de todas as estratégias do município, estão passando por essa situação de terrorismo psicológico, de assédio moral, enfim, com a inconstitucionalidade do IMESP, tá? Porque, assim, ele é declarado inconstitucional, tá? Tem motivos, enfim, por que os sindicatos entraram e pediram essa inconstitucionalidade, só que a gente também tem que entender. E a partir do momento que ele é declarado lá inconstitucional, e está escrito lá, gente, eu já tenho acompanhado outras lives, enfim, do pessoal do Sindi Saúde, enfim, e aí, a partir do momento que ele é declarado inconstitucional, não quer dizer que esses profissionais que trabalham lá tenham que ser demitidos e jogados assim, porque para pensar, eu ali no posto de saúde, eu tenho 6 anos, né? Então, isso é um acúmulo de formação das famílias, enfim, um acúmulo de acolhimento, de envolvimento, que é muito grande.
né? Eu tenho famílias que não iam ao posto de saúde, famílias não quilombolas, né? Uma vez eu estava fazendo, eu fazia acolhimento, ainda faço acolhimento. Aí estava fazendo acolhimento, gente, e aí a paciente chegou para mim e disse assim: olha, eu moro há uns 30 anos aqui e eu não vinha mais aqui, né? Não frequentava o posto. E aí tá, por N motivos, ela não frequentava o posto, mas a partir daquele momento, não vou dizer que aquele acolhimento tenha mudado tudo, mas a partir daquele momento eu comecei a ver mais essa pessoa na unidade, tá? E é uma pessoa que era fora do quilombo. Então, para vocês verem, quando o professor traz a questão da integralidade, ali eu trago a questão da equidade, é pensando nisso, né? Pensando nessa população, né? Na população como um todo. Claro que eu vou sempre fazer um recorte, eu levanto essa bandeira do recorte da questão da saúde quilombola, da saúde da população negra, porque também é uma questão que todos nós temos que parar para pensar. Porque se a gente for analisar qualquer indicador de saúde, a população negra está lá no pior índice. Tá? Para tudo, para tudo. Então, se os dados mostram isso para a gente não pode ignorar e dizer que está tudo bem, que não está tudo bem, não. Né? Então, quando a gente está lá, a gente tem equidade para todos, mas a gente também tem que ter esse recorte de olhar, como o professor Luiz falou lá, de perceber aquele ser humano que tu está atendendo ali como um todo, né? E saber que com ele traz todo uma questão familiar, social, cultural, enfim, financeira, né? Tudo isso a pessoa vai trazer com ela. Tentando responder, então, a pergunta dele, como é que está o atendimento, você imagina profissionais trabalhando, sabendo que estão demitidos, né, há um ano, aí teve processo, enfim, travou as demissões, mas agora, semana passada, aqui a minha unidade de saúde, né, da estratégia de saúde dos Alpes, aqui, meus colegas receberam um aviso, né? Foi muito difícil, assim, e parece um pesadelo, gente, é um pesadelo, vou dizer assim, é um pesadelo, parece que a qualquer momento a gente vai acordar e vão dizer assim, não é verdade, porque tudo isso que os professores trouxeram, que a gente construiu, a gente também conseguiu construir dentro da unidade com os profissionais que estavam ali, né? E de repente, esses profissionais serem realocados em outros lugares, enfim, é uma quebra de vínculo total, né? É uma quebra de acolhimento, é uma quebra de várias coisas, né? E é muito triste, é triste demais. Hoje o pessoal trabalha, né? Está trabalhando com o terrorismo. Na segunda-feira, a gente sabe, ou terça-feira, a gente sabe que vai chegar uma nova equipe para atender no posto de saúde. Tá? Eu não estou nessa primeira leva das pessoas que assinaram, que foram obrigadas a assinar o aviso, né? Acho que isso tem que ser dito, porque os que se negaram tiveram que fazer uma declaração a próprio punho, dizendo que se negavam e assinar essa declaração. Foram orientados tudo pelo sindicato, enfim, né? Que é um meio legal de depois também poder cobrar. E aí eu e a minha colega, a agente comunitária Simone, éramos 4, a gente ficou 2, né? O território é imenso, e o território é imenso pensando assim na questão geográfica mesmo. Os professores sabem, é muito grande o nosso território. Não tem tanta população, né? Mas é grande, ele é grande, assim, para poder cobrir todo ele é enorme. Teria que ter mais agentes. Então, hoje o serviço é 2 agentes tomando conta do território imenso, né? Profissionais trabalhando extremamente desmotivados, sem saber o que vai acontecer da vida deles, enfim, porque todos eles passaram em concurso público, né? Nós passamos em concurso público, a gente não está ali, não estávamos ali, não estamos ali por indicação, por amizade com alguém, não, a gente fez uma prova, a gente passou, a gente é concursado, e aí, de repente, tudo isso é dito, não vale mais nada, né? Tudo isso já não vale mais nada. Então, o atendimento está um caos, tá terrível, e com função da pandemia está pior ainda. Então, a gente tem pedido para as pessoas que não se dirijam ao posto por qualquer motivo, porque a gente sabe que o posto é um dos locais onde as pessoas vão procurar se tiverem com sintomas. Então, se você não tem uma questão muito, muito séria, liga, a gente conversa, né? A gente tenta resolver, para depois você ir no posto para não se expor também, né? A gente tem orientado isso muito, a gente tem uma população
de idosos muito grande que acessam o posto de saúde, tá? E a gente vê que tá essa situação de desmonte total da saúde, porque assim, ó, se é ruim o atendimento do SUS, tendo profissionais ali que são profissionais concursados, comprometidos, profissionais que têm residência, têm mestrado, têm doutorado, enfim, imagina com outros, não estou desmerecendo os outros profissionais, gente, mas imagina com um regimento, né, vamos dizer assim, eles vão ser organizados por uma empresa privada, né? A gente sabe que vai acontecer muitas e muitas falcatruas, aí não tenho dúvida nenhuma de dizer isso, né? As coisas vão ficar pior, sim, e isso vai refletir na população periférica, na população que está mais longe, que está mais afastada do centro, e na população que tinha todo um entendimento, já estava organizada, né, com o serviço, e agora tem que se reorganizar tudo de novo, né? Então, falei um pouco da questão, acho que do psicológico dos profissionais, né, que está extremamente afetado, enfim, e também trazer um pouquinho desse impacto para a população, né? E para a população quilombola, acho que é mais grave ainda, gente, tá? E eu justifico dizer por que é mais grave ainda. Porque a gente tem um sistema de saúde, né, o SUS, que hoje a gente trabalha com um programa chamado eSUS, né? E esse programa eSUS, ele tem o prontuário eletrônico. Isso é uma questão que eu já levantei antes em outras reuniões, enfim, com o pessoal da saúde. E esse sistema, ele não identifica as pessoas quilombolas, tá? Então, eu vou ao posto de saúde hoje, o doutor vai lá, abre meu prontuário, mas ele não vai saber que eu pertenço ao quilombo. Sendo que quando eu fiz o meu cadastro lá e o agente comunitário foi na minha casa, eu me autodeclarei como quilombola, para ver a gravidade das coisas também. Porque daí a gente está produzindo saúde, mas não está produzindo para todos, não, né? Porque a gente precisa de dados para poder ver se essa população ela está sendo contemplada, se ela está sendo atingida pelas políticas. E aí, como é que eu vou ter esses dados se eu dependo de estar a Karina lá para ela me identificar quem é quilombola, quem não é? Né? É complicado. E pensando nisso tudo, eu, né, trago para a Reginet, para o coletivo, essa preocupação também, né, com relação à saúde da população quilombola, da população negra e da população de uma forma geral, tá? Por quê? Porque a gente está vendo um desmonte total, né, desse sistema lindo, maravilhoso, que é o SUS. E que em alguns lugares ele funciona assim, como a professora falou bem lá, ele funcionava muito bem ali com a gente. Porque a gente também tem profissionais que estão comprometidos, né? Como toda a área que a gente vai trabalhar, tem os comprometidos e os não comprometidos. Mas ali na minha unidade, a grande maioria era comprometido, né? E a gente produzia saúde de uma forma muito atenta a tudo, eu acho até porque por a gente ter esse mesclado de pessoas ali trabalhando, e por me ter também, porque assim, eu já tenho uma certa caminhada, uma certa jornada que eu já venho trabalhando a questão comunitária junto à Associação de Moradores. Daí, quando eu entro para o posto de saúde, algumas pessoas acham assim, porque ela é do quilombo, ela está no posto. Não, eu não entrei no posto de saúde para trabalhar como agente comunitária por algum tipo de cota, algum tipo de indicação ou coisa assim, gente. Eu fiz o concurso público, tá? Na época, eu até, inclusive, estava gestante quando eu fiz o concurso público. Hoje, meu filhinho tem 6 anos, o Arthur, que é exatamente o número a quantidade de tempo que eu trabalho ali no posto de saúde, tá? Então, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi. Respondeu. Muito bom, Karina. Obrigada. Nós já estamos finalizando a nossa live, né? Foi emocionante e a gente está pensando a saúde e dizer que nós, do coletivo Vamos Juntas, né? Nós temos um compromisso profundo com o Sistema Único de Saúde, com o Sistema Público de Educação, com o Sistema Único de Assistência Social, que são 3 fatores, 3 direitos fundamentais que a gente não pode abrir mão, não pode negligenciar, porque impacta diretamente na vida
das nossas famílias, da nossa comunidade, da nossa cidade, né? Então, eu vou passar bem 1 minutinho para cada um, para se despedir do nosso público, deixar uma mensagem final, né? E já passou de 1 hora de live, né? E as pessoas, sexta-feira à noite, estão querendo descansar também, né? Então, Ana, pode ser por você, começar por ti. Então, quero agradecer, então, essa oportunidade de a gente reviver lembranças, né, bonitas também, de caminhada com os alunos e com vocês, né, e que a gente consiga vislumbrar, né, um futuro melhor na nossa saúde, que vocês consigam, com o coletivo, mostrar, né, nesse trabalho tão bonito, o quanto a mulher negra e um coletivo, que sendo coletivo, vocês já estão mostrando que não se faz sozinho, que se pode fazer em mais mãos, né? E então quero agradecer ao colega Luiz também pela parceria desses anos e o convite da Reginete e da Karina, certo? Também mandar um abraço para a Simone, que foi a que me mostrou a primeira vez, né? Fez a propaganda do coletivo, né? E mando um abraço para ela, diz que a gente sente falta do trabalho, né? Agradecer a Andréia, né, pela interpretação. E para terminar, quero ver se vocês lembram disso. A nossa brincadeira com os adolescentes. Mandei buscar nossa Obrigada, cinetinha. Ana. Muito obrigada. Luiz. Eu queria também agradecer muito, e vou tentar ser bem rápido, mas eu preciso falar de uma outra cena que traduz o que eu quero dizer. Na brincadeira da cinetinha, que era uma gincana de saúde, o final da gincana era uma confraternização lá no campinho do Quilombo, Reginete, colegas. E a gente fazia um salchipão, né? Fizemos umas 2 ou 3 vezes. E quem fazia o salchipão era a comunidade, né? Os adultos da comunidade do Quilombo faziam o salchipão, que após a atividade educativa, professores, crianças do Quilombo, jovens, enfim, alunos da URGS. E teve um dia que eu perguntei para a Karina quantas pessoas vão ter. Ela falou X, fomos ali no mercadinho perto do Quilombo, compramos salsichão. Cheguei no Quilombo, tinha o dobro de pessoas. E eu falei para a Janja, Janja, vamos ter que descer de novo. Ela disse, não, professor, calma, nós somos uma comunidade, nós vamos resolver. Quando eu vi, cada salsichão virou 2, e a gente dobrou a possibilidade. Eu queria encerrar falando desse aprendizado simples de uma cena vida no Quilombo. Nós estamos numa pandemia, e nesse momento, saúde está muito sinônimo de hospital. E né? Nós temos uma coisa muito forte, mas a pandemia da Covid vai deixar muitas sequelas. Sequelas para todos os níveis de saúde. Sequelas, pessoas doentes, pessoas não só com sequelas físicas do Covid, mas principalmente de saúde mental, que é um problema hoje muito sério trazido por essa pandemia. Nós vamos precisar, quando começar a diminuir, e esperamos que diminua, ainda não teremos muito tempo, Reginete, de muitas pessoas precisando de muito atendimento e muito cuidado de saúde. Então, ao mesmo tempo que agradeço, peço muito o compromisso deste coletivo de mulheres negras, que certamente defendemos, serão eleitas, e nós incentivamos e torcemos por isso, mas nós precisamos de pessoas na área política que entendam isso. Saúde não vai ser só hospital, saúde é muito mais do que isso, e que do cara que está do profissional importantíssimo na CTI, numa CTI cuidando de quem está morrendo, ele é tão importante quanto um agente comunitário que está cuidando de alguém lá no território. Nós precisamos de gestores que entendam isso, que valorizem todos os níveis de atenção, todos os profissionais, porque saúde é muito complexo, e a pandemia piorou muito isso, né? Estamos juntos, boa sorte para vocês e contem sempre conosco. Obrigada, Luiz. Muitíssimo obrigada. Karina. Ai, gente, estou emocionada. Antes de me despedir, então, acho que eu reafirmo o que a Reginete já falou antes, né? A gente tem esse compromisso, sim, com a saúde, tá? A gente vai ter no coletivo, porque eu trago toda essa minha experiência já de saúde de 6 anos, né, como agente comunitária, trago junto a minha formação como técnica de enfermagem e trago junto também toda
vivência e experiência da minha comunidade lidando com as questões de saúde aqui internamente, tá? Porque eu vou dizer uma coisa, a gente nem sempre, né, vai direto ao posto, procura o posto. Então, a gente tem os nossos saberes, né, os nossos chás, as nossas plantas, que a gente sempre faz muito uso, né? Eu queria até chamar a Janja agora para falar, mas ela não está aqui. E agradecer muito, 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 muito aos professores, que eu entrei em contato, logo em seguida eles super toparam fazer a live, né? Agradecer a Andrea, que está fazendo aí a tradução nas Libras para nós. Agradecer a presença das colegas, né, do coletivo que estão aí assistindo a live, enfim, que passaram pela live. E dizer desse nosso compromisso, sim, com a saúde. Eu vou trazer essa pauta da saúde, a pauta do quilombo para dentro do coletivo, e acho que também a pauta da questão social ali, porque eu tenho muito disso comigo, eu tenho certeza que a gente vai construir muitas coisas boas, né? E pedir, então, para quem está assistindo aí, é 13477, gente. Vamos votar, e vamos votar em pessoas que aqueles que me conhecem, pessoas que conhecem, né? E em pessoas que a gente acredita, e pessoas que são comprometidas. E também digo, pessoas que têm experiência de fazer, tá? E eu digo experiência de fazer porque, assim, a gente já fez muitas ações e muitas revoluções em saúde aqui nessa comunidade quilombola, né? Então, quando eu me junto a esse coletivo e me junto a Reginete, como ela bem falou na outra live, a gente não se conheceu ontem, né? A gente já tem uma caminhada juntas. E eu acho que isso é importante de se dizer, né? Desse nosso fortalecimento, desse momento agora que a gente está juntas. E é 13477. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Karina, iluminada. Bem, a finalizar essa live, eu quero de novo aqui reafirmar nosso compromisso e pensando em saúde, né? O SUS é um sistema lindo, generoso, acolhedor e que a gente não pode deixar ele ser tão atacado, tão vilipendiado como ele tem sido, né, no último período, né? E nós temos compromisso com saúde, e saúde no território é as pessoas terem também saneamento, é ter moradia, é ter educação, né? É viver com dignidade, é ter a possibilidade de construir os seus projetos de vida, principalmente a juventude, as nossas crianças, né? E o coletivo Vamos Juntas, com Reginete Bispo, traz pessoas, todos nós 5 não nos conhecemos hoje, é uma candidatura coletiva em movimento que foi construída a partir do movimento e não neste momento eleitoral, né? Então, nós continuaremos juntas, né? E, com certeza, se você que está nos assistindo, né, que está nos apoiando, convencer o vizinho, o parente, né, o amigo, o colega, a no dia 15 de novembro pôr mais um votinho na urna no 13477. Então, Reginete, Karina, Nara, Josiane e Tainá, junto com Manuela Dávila e Rosseto, nós vamos retomar, vamos reconstruir Porto Alegre numa outra perspectiva, na perspectiva dos territórios negros, dos territórios de matriz africana, nos territórios tradicionais e, sobretudo, na perspectiva das mulheres e das mulheres negras. Uma boa noite a todos, todas e todes. Obrigada, Adriana, pela tradução, pela parceria. Obrigada, Everton, que está ali atrás na técnica conosco. E nos encontramos na próxima terça-feira, teremos outra live aqui com o nosso coletivo. Muitíssimo obrigada, boa noite a todas, todos e todes. Um excelente fim de semana.